Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar poderosamente no nome de Jesus. Faça parte da nossa família se você ainda não faz. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificações e venha participar conosco dessa família da fé que Deus nos permitiu formar aqui através do canal Pastor Adriano Costa. Bom, eu quero hoje falar com vocês sobre experiência com Deus. Testemunhos, situações que um dia nós vivenciamos, que elas foram importantes na nossa caminhada, que nos ajudaram a chegar até aqui e que nos credenciam para enfrentarmos novos desafios. Quero compartilhar o texto lá de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36, quando Davi ele vai enfrentar o gigante Golias. O rei Saul chamou Davi e disse: olha, você é jovem, você não tem uma armadura. E Davi, então, ele começa a contar as experiências que ele teve, tanto enfrentando um leão, quanto enfrentando um urso. E no versículo 36 diz assim, o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi, repare que ele não chama Golias de gigante, porque para Davi, grande era o seu Deus. Aquele que estava afrontando o exército do Deus vivo era apenas um incircunciso, era um qualquer. Davi enxergava a grandeza do seu Deus. E Davi, ele se lembrou das experiências que ele teve, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão, e isso serviu para encorajá-lo. E é muito bom você lembrar o que Deus já fez na sua vida, os testemunhos, os livramentos, os milagres, as obras que Deus já fez em você e através de você. E eu quero hoje compartilhar um testemunho de algo que aconteceu quando eu fui pastor na cidade de Volta Redonda. Duas irmãs chegaram na igreja no domingo à noite, eu estava atendendo na frente do altar, a mãe e a filha. E elas disseram, e eu perguntei, oi irmãs, como vocês estão? Senti falta das senhoras? Elas chegaram no final do culto. E elas então disseram, nós estávamos no hospital. A mãe disse, meu filho foi baleado na cabeça na sexta-feira à noite. Isso era domingo à noite. Eu ouvi aquela mãe então relatar tudo o que havia acontecido e fizemos uma oração e eu falei, olha, amanhã eu irei lá fazer uma oração por ele. Isso seria na segunda-feira pela manhã. E lá eu estive na segunda-feira, entrei com o irmão do rapaz que foi baleado e a situação era uma situação muito delicada. A médica do CTI não deu esperança para a família e disse, olha, não podemos mexer na bala, retirar a bala, senão ele morre. Mas se a bala permanecer, ele também pode morrer. Ou seja, era necessário uma intervenção de Deus e que aquele jovem reagisse. Pois bem, oramos na segunda-feira, no horário da visita, ele estava entubado, em coma e numa situação crítica. Isso foi na segunda-feira, oramos. No sábado, quando eu voltei para visitá-lo, ele já estava falando. Foi uma recuperação surpreendente. Eu mesmo me surpreendi com a obra tão rápida que Deus fez na vida daquele jovem. E a médica, depois que houve essa recuperação, disse que ele teria alta em aproximadamente 17 dias. Mas ele, mais uma vez, surpreendeu os médicos e a todos. Em 10 dias, aproximadamente, ele já estava na igreja. Ele foi na igreja como prova, como testemunho daquilo que Deus havia feito na vida daquele jovem. Esse foi um dos testemunhos lá de Volta Redonda que marcaram a minha vida. E por isso eu quis trazer aqui para vocês, quis compartilhar com vocês e pretendo compartilhar com vocês também outros testemunhos, outras experiências. E por que eu estou falando da experiência? Eu citei o exemplo de Davi, citei esse exemplo de uma oração. Não só eu orei, a família orou, a igreja orou, mas eu vi de perto ali tanto a situação crítica na qual aquele jovem se encontrava, um jovem de 21 anos, estava numa situação delicadíssima. Ele estava literalmente na mão de Deus, correndo risco de ir a óbito. Ou seja, foi a mão de Deus, foi o poder de Deus, foi Deus que agiu, prolongando a vida daquele jovem, dando grande livramento para aquele jovem e impedindo aquela mãe de enterrar um filho e aquela irmã de enterrar o seu irmão, de chorarem a perda de um ente querido. Por que eu estou falando isso? Porque você não pode desprezar as experiências que um dia teve com Deus. Guarde essas experiências no seu coração e quando você tiver que enfrentar novos desafios, lembre-se do que Deus já fez. Lembre-se do que você já viu Deus operar. E essas experiências servirão para que você enfrente esses novos desafios
confiando no seu Deus, na capacidade dele, no poder dele, na obra dele. E Deus me trouxe aqui para isso, para encorajar você, você que estava com medo, você que estava com dúvida, você que estava pensando em desistir de tudo, você que estava desanimado, se sentindo fraco. Você já esqueceu o que Deus já fez na sua vida? Você já esqueceu tantas coisas lindas que você já viu Deus operar? Você já esqueceu quantas vezes Deus já atendeu as suas orações? Quantas vezes Ele já tocou em familiares? Ele já tocou em pessoas próximas a você? Quantos livramentos, quantas curas, quantas portas abertas, quantas coisas Deus já falou e já se cumpriram na sua vida? Não esqueça dessas experiências. Davi não esqueceu que Deus deu vitória para ele contra o leão e contra o urso. E você também. Deus me trouxe aqui para fazer você lembrar das vitórias que Ele já te deu. E essa batalha que você está enfrentando vai servir também de testemunho. Será mais uma experiência vitoriosa que você depois vai compartilhar com outras pessoas, e isso servirá para fortalecer ainda mais a sua confiança no seu Deus. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.